depois de ter formado um grupo de aventureiros com um bando de fracassados, com o objetivo de se tornarem os mais fortes de todos, mas ao recorrer do caminho teve que lutar em uma batalha matemática enquanto lutava com o Homem-Fera, voltamos a falar do anime Ninja Infushin. Meu nome é Eric e sejam bem-vindos ao Animeverso. Continuamos o anime com um grupo de aventureiros chamado Tigres de Ferro, e o seu líder, que se chamava Bichote, era o mais inteligente que a média, até mesmo para um tigrano. O grupo do aventureiro dos Tigres de Ferro havia ido até a máquina do luar infernal, um labirinto que parecia até mesmo vivo por sua sede de sangue, roubando as vidas de cada um dos membros do grupo sem qualquer remorso. No fim, os Tigres de Ferro conseguem entrar, derrotar todos os inimigos e roubar tudo que aquele labirinto tinha para oferecer, mas no fim das contas, o líder Bichote, mesmo tendo conseguido uma quantidade enorme de conquistas e riquezas, acabou apenas perdendo sua vida de uma forma simples e miserável. E foi desde aquele momento que o leão percebeu que confiar em humanos era na verdade um grande problema. Mas naquela época, com a morte do seu líder, várias pessoas começaram a se aproveitar do leão para conseguir informações dos tesouros que o grupo antigo dele roubou. Afinal, ninguém nunca conseguiu encontrar nada que os Tigres de Ferro roubaram. Mas logo uma pessoa percebeu que eles estavam na mão do leão e começaram a pressioná-lo para conseguir os tesouros. Mas o que esses caras não sabiam é que ele havia pegado o grande tesouro chamado a Espada da Destruição daquele labirinto, e ele usava até nos dias de hoje. E claramente ele usou essa espada para dar um couro nesses caras aí. Voltando pro grupo principal, a Tiana e seu grupo estavam numa sala de jogos. E é claro que a maga estava curtindo seu tempo jogando e pronto para desperdiçar a maior parte do seu dinheiro com seu hobby. Apesar disso, o Prota sabia que eles na verdade tinham uma razão maior para estarem ali, porque depois daquele embate de matemática com os punhos, eles acabaram conseguindo um bom dinheiro por terem vencido, e eles obviamente começaram a gastar com algumas coisas para eles mesmos. A verdade era que o Nick estava acompanhando o Kizuno na sala de jogos, porque ouviu falar que havia um sorvete de uva muito bom ali, e precisava tomar cuidado com ele porque de certa forma ainda era uma criança mesmo sendo uma espada. Enquanto estão no local, o Kizuno conta que era incapaz de jogar porque havia regras éticas dentro dele que não permitia fazer isso. Mas logo fica impressionado porque todas as cartas e itens dos jogos eram feitos com uma tinta anti-magia para evitar que as pessoas trapaceassem. Ainda assim, isso não impedia a Tiana de conseguir convencer as pessoas do próprio jogos a ajudá-la a ganhar mais dinheiro de outras pessoas, como de um gigolô. Com a ajuda de alguns dos funcionários, a Tiana consegue ganhar um jogo e na hora um gigolô acusa ela de ter roubado. Mas como ele não tinha qualquer prova disso, a Tiana era boa nos discursos e logo convence o cara de desistir e vazar da sala de jogos depois de perder tudo. De repente, várias pessoas começam a entrar na sala de jogos porque o monstro estava do lado de fora. E quem estava invadindo a sala de jogos em forma de monstro era o leão, procurando pelo Prota. Ele se lembra do dia em que conheceu o Nick e como ficou de inveja e raiva dele, porque o Prota não se intimidou nem um pouco com suas palavras. E agora ele era incapaz de se lembrar do que sentia no passado, quando ainda era um aventureiro honesto. O leão começa a seguir o cheiro do Nick para encontrá-lo, mas acaba encontrando a Tiana primeiro, e logo ela percebe que o monstro na verdade era o leão, ficando chocada por sua aparência ter mudado. O leão fala que ela precisava escolher entre a sua própria vida e a do Nick, e diz que conseguia sentir o cheiro se ela mentisse, e se isso acontecesse ele ia esmagar ela. Mas a mina começa a rir da cara dele, porque o leão estava achando que o grupo de aventureiros deles eram de companheiros. E a Tiana conta que na verdade nenhum deles confiavam nos outros, e apenas era um grupo de pessoas que se uniram com interesses próprios. Isso depois de terem sido destratados por outros seres humanos. O leão consegue ver que ela estava falando a verdade e lembra da sua própria história. Para arrumar um tempo, a Tiana usa seu isqueiro para deixar o monstro inconsciente por um pequeno tempo para poder fugir. Mas o monstrão fica a pé da vida e impede ela de escapar jogando uma mesa na direção dela, deixando a Tiana impressionada porque ele se curou assim tão rapidamente de um ataque de queimadura. Mesmo depois de ser ameaçada, a Tiana não recua e diz que o Nick não viria mesmo se usasse ela de refém. Porém, o que ela não esperava é que o Prota aparecesse para protegê-la de um ataque, explicando que apenas a protegeu porque perdê-la seria bastante prejudicial para a equipe. O Nick reconhece o leão imediatamente, mas não apenas isso, como a Espada da Destruição reconhece a Espada dos Laços, porque fazia anos que elas não se viram pela última vez. Mas ainda assim se tornariam adversários por estarem sendo empunhadas por pessoas diferentes. A Espada da Destruição tinha um poder chamado Evolução e deixa o leão muito mais forte, mesmo com o Kizuna dizendo que isso seria super perigoso pro leão. Aí ele e o Nick voltam a lutar dentro da sala de jogos, e para derrotarem ele, o Prota e a Tiana usam o Kizuna para se fundirem. Eles viram um mago boladão, mas o ataque deles fundidos não causa qualquer dano no leão, e o bichão começa a perder o controle e destruir tudo ao seu redor, causando ferimentos e ferindo pessoas inocentes, mesmo sem ele querer fazer aquilo. Mas era uma consequência por ter usado a Espada da Destruição. A espada estimula a raiva do leão contra outras pessoas para fazer ele se revoltar
revoltar ainda mais. Porém, como ele não queria que isso continuasse porque ele nunca foi uma pessoa ruim desde o começo, ele era apenas alguém que ficou de luto pela perda do seu irmão, que morreu nas mãos de seus companheiros que dependiam demais dele. E depois de uma batalha intensa, o Nick e a Tiana conseguem parar o leão e tomam a espada de destruição dele usando as cartas anti-magia, deixando ele na mão dos guardas para que ele pudesse pagar pelos seus crimes. O leão então vai parar na sarjeta, fica preso, e o Nick decide visitá-lo para contar que selou a espada de destruição, o deixando preso enquanto o Prota decide ir embora. Porém, quando dá as costas pro leão e estava indo embora, diz que não ia contar para ninguém o que aconteceu na sala de jogos. O dia a dia do Nick continua, e um dia, enquanto ele se exercitava correndo pelo parque, acaba se encontrando com a Gate para conversar um pouco. E ela comenta que ela estava feliz por ver que agora ele não era um cachorro de rua perdido e tinha encontrado um rumo para a própria vida. A Gate também conta que ficou preocupada desde que convidou o Nick no primeiro dia para ir ao seu show, mas o Prota era bastante grato a ela porque foi graças a isso que ele conseguiu encontrar uma razão para voltar a trabalhar. E caso contrário, sabia que poderia ter acabado conseguindo um outro hobby, talvez se tornando algo pior do que um criminoso. Apesar de falar essas coisas, Nick percebeu que a Gate estava estranha e preocupada, porque ela parou de aparecer publicamente em seus shows, o que como fã o deixa preocupado. Cortando a cena, acabamos conhecendo a vida da Belle, que era uma cantora de bar do seu namorado, mas ela sempre cantava sozinha porque não havia pessoas para assisti-la, até que um dia um homem chamado Joseph, da Jairus Productions, se apresenta para ela e conta que deveria se apresentar para um grande público ao invés de desperdiçar seu talento ali dentro, oferecendo para ela a possibilidade de se tornar uma idol. Seu namorado na época, que se chamava Donnie, obviamente só olhou aquilo como uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas a própria Belle se tornou uma idol por ganância, porque ela sempre quis apenas ser aceita pelas pessoas e ser reconhecida pelo seu potencial. Na época, a Belle, ao lado das outras idols, se tornou a Gate, e suas duas companheiras também receberam o nome das pedras preciosas, sendo elas Topaz e Amber. Seus dias como idol eram sempre ótimos, mas seu relacionamento com Donnie apenas continuou piorando conforme o tempo passou, e ele sempre tentava tirar dinheiro dela de várias formas diferentes, supostamente para fazer mais dinheiro jogando e dentre outras coisas, e ela sabia disso apesar de tudo. Ela ficou muito triste porque sabia que o sonho do Donnie era na verdade abrir um lugar para as pessoas se deliciarem com sua comida e ter um palco para sua namorada se apresentar e fazer o dia dos clientes. Mas as coisas nunca acabaram dando certo, e no caminho a Gate acabou conhecendo o Nick e posteriormente a Tiana, e a presença dela fundida com o Nick, algo que a Gate não sabia, mas suspeitava que fosse a Tiana pela aparência, e isso a fez admirá-la. Depois daquele caos na sala de jogos, o agente da Gate cortou os laços dela com o Donnie, porque ele apenas gastou seu dinheiro todo, mas também a presença dele apenas causava problemas para ela como idol. A Gate conta pro Donnie que sabia que ele não era uma pessoa ruim e originalmente era alguém que adorava ouvir sobre seus sonhos, mas eventualmente ele acabou se perdendo e apenas enxergou sua namorada como uma mina de dinheiro por ser uma idol famosa. E com isso eles não poderiam continuar juntos. Se as coisas continuassem daquele jeito, então os dois terminariam um relacionamento sem grandes problemas. E o Donnie diz que continuaria jogando seus jogos até finalmente conseguir o que queria. A Gate eventualmente retorna a fazer seus shows, começando com uma apresentação de retorno aos seus dias como idol, e acaba se desculpando por ter ficado um tempo ausente com seus fãs, e ela conta que acabou conhecendo uma deusa na sala de jogos e que aquilo a inspirou a fazendo chamá-la de paladina lendária. Então a Gate escreveu uma música pensando naquela pessoa misteriosa, o que obviamente deixa o Prota chocado, porque era basicamente uma música pra ele e pra Tiana, e ele fica muito feliz pela sua idol favorita ter recuperado o ânimo e agora finalmente poderia continuar perseguindo seus sonhos. Em outro dia comum, Kizuna conta pros seus companheiros o quão ansioso estava pro filme do Pisador, um fantasma que poderia sobrevoar a cidade do labirinto com suas habilidades. Porém, o Nick não acreditava nem um pouco que aquele tipo de coisa existia, mas o Kizuna insistia que haviam testemunhas. Afinal, o Prota era um pouco cético quanto àquele tipo de coisa vindo de um site de notícias de última categoria. E enquanto falava em voz alta sobre o Pisador, uma garota chamada Olivia aparece, se apresentando como uma aventureira e escritora da revista mensal Lemúria, sendo justamente o lugar da onde as informações sobre o Pisador estavam vindo. Olivia acaba se despedindo deles e diz que caso ouvissem alguma coisa interessante, poderiam entrar em contato com ela. No meio da noite, enquanto o Nick e o Kizuna retornavam de um dos shows da Idol, de repente o Kizuna sente que o Zen estava em perigo e os dois saem correndo pela cidade para encontrar seu amigo. Eles acabam parando em um beco e o Prota fica um pouco chocado ao ver uma pessoa que justamente seria o Pisador. Mas o Kizuna diz que aquilo era uma mágica ridícula de invisibilidade, deixando a pessoa em choque porque ele conseguia vê-la a menos um pouco. O Kizuna espanta a pessoa desconhecida e salva a vida do Zen, que estava tentando proteger uma garota mais nova. Essa garota conta que sua mãe sempre saía de noite para tentar derrotar o Pisador, mas ela acabou indo parar no hospital. No processo, a mãe da garota acabou percebendo que os casos do desaparecimento das crianças recentes eram de origem do Pisador, mas as pessoas não acreditavam nas palavras dela. O Zen diz que fazia sentido que as pessoas não acreditassem, mas como todos eles tinham visto aquilo com seus próprios olhos, era inegável que o Pisador esteve tentando sequestrar as crianças mesmo. A garota se apresenta como reina e o Zen a elogia por sua coragem ao tentar provar o ponto da sua mãe ao se colocar em risco assim, o que deixa a reina toda empolgada e a faz pedir para ser aprendiz do Zen porque ficou impressionada
impressionado com a bravura dele ao tentar salvá-lo do pisador. O Nick tenta impedir a Reina de ficar animada demais com a ideia porque ele se lembra da história do Zen. E como em seu passado ele teve vários problemas com sua antiga aprendiz. Mas o Zen comenta que ela precisava ter ao menos 15 anos pra cima pra ser sua aprendiz, deixando o clima mais leve porque no fim das contas o Zen estava de boas com a ideia, desde que a Reina não ficasse próxima dele até chegar aos 15 anos, né? Kizuna fica decidida a capturar o pisador falso e fica super frustrado porque seu grande ídolo era na verdade apenas um grande ladrão que não era nem um pouco digno de ser admirado. E ainda assim o grupo todo fica decidido a encontrar o pisador e impedir que ele continuasse sequestrando crianças por aí. Os sobreviventes decidem ir até a guilda para conseguir informações, mas como não acabam conseguindo nada a princípio, eles são encaminhados como caçadores de recompensas para caçar uma pessoa chamada Halle Hardy por 300 mil conto. Apesar dos sobreviventes estarem ficando famosos, um caçador de recompensa começa a atirar com a cara deles. Então a Tiana na hora faz uma aposta com ele de 50 mil de que eles conseguiriam pegar o Halle. E apesar do caçador não ter dinheiro na hora para apostar de volta, o pessoal da guilda fica super ansioso para descobrir o que aconteceria com os sobreviventes no fim da sua missão e começam a fazer suas apostas também. Os sobreviventes então vão procurar o Halle sem nem se preocupar com literalmente nada. Eles não estavam ligando com os bandidos no seu caminho e nem o quanto aquele lugar que eles estavam era sujo. E no caminho eles conseguem informações de onde daquela pessoa que eles estavam buscando estava. Mas o bandido que passou a informação claramente estava tendo uma vida difícil e usando umas coisas ilícitas, o que faz com que o Zen o ajude pagando por sua informação com algumas ervas calmantes. E em agradecimento, o cara afirma que eles deveriam tomar cuidado porque o Halle fugiria imediatamente caso os visse. Os sobreviventes logo acabam encontrando o Halle em um quarto e o cara fica chocado porque estavam indo atrás dele. Isso mesmo, ele supostamente não tendo feito nada demais, quando ele claramente era um criminoso também. Mas de qualquer forma, eles começam a levar o criminoso pra guilda pra prendê-lo. No processo, o Dr. Nalgava aparece dizendo que eles não poderiam levar seu paciente que estava sob tratamento, mas ao ouvir que na verdade o Halle era um criminoso que fez de tudo menos matar, ele hesita e diz que era capaz de curar suas feridas, mas não purificar os crimes dele, por isso não poderia impedir que os aventureiros levassem. O doutor fala que o Halle tinha a doença do demônio amarelo e por isso queria fazer o último tratamento. O Nick pergunta se realmente valia a pena fazer isso porque ele era um criminoso e poderia acabar recebendo uma pena de morte. E o tratamento seria em vão, mas o Zen explica que era assim que os sacerdotes trabalhavam e sempre davam seu melhor com seus pacientes até o fim. Até porque o Halle poderia ser inocentado no fim das contas. Kizuna pergunta pra ele sobre o pisador, mas meio que eles respondem que não sabiam sobre nada, apesar do Halle mencionar ter visto um repórter esquisito dando um doce pra uma criança, mas não sabia se era ele ou não o sequestrador. No fim, os sobreviventes voltam pra guilda e completam a missão, recebendo também o dinheiro da aposta. E a Tiana usa tudo pra bancar as cachaças do dia pra todos da guilda na maior cara de pau. No dia seguinte, os sobreviventes recebem todos os relatos de pessoas estranhas, mas nenhum se assemelhava com o pisador. E logo a moça da guilda sugere que alguém que pudesse dar doce pra crianças e se aproximar demais delas era a própria Olivia, o que deixa o grupo descrente porque não poderia ser ela, mas logo quando pensam nisso, Kuhan menciona que Olivia era na verdade bastante pesada e o Kizuna diz que o pisador usava correntes, o que faz os sobreviventes fecharem as saídas da guilda para que o Nick pudesse conversar com a Olivia e tirar aquela história limpo. A Olivia hesita em responder a pergunta se ela era ou não um pisador e acaba vazando da guilda pelo teto de um jeito que deixa todo mundo em choque. Após isso, vemos o monólogo do Zen, que conta que todas as noites ele tinha o mesmo pesadelo de estar preso nas celas por algo que não fez, e quando acordava durante a manhã, nunca sabia distinguir se aquilo era a mesma realidade ou se seu pesadelo estava apenas continuando. Enfim, depois que a Olivia foge, os sobreviventes se reencontram com a Reina e discutem sobre como possivelmente a Olivia era realmente o pisador. Isso pelo motivo dela ter fugido daquele jeito sem mesmo se explicar. E mesmo Kizuna fica espantado porque ele não conseguia acreditar que a Olivia estaria escrevendo artigos na revista sobre ela mesma daquele jeito. Então ele se encontra com a mãe da Reina, que se chama Ada, e o Nick diz que já conhecia porque ela era uma espadachim de rank A bastante famosa, na verdade. Ada conta que realmente foi uma aventureira no passado, ao lado do Fifis, o que deixa a Kuhan empolgada, porque o Fifis era justamente a pessoa que ela mais admirava. No processo, a Reina conta pra sua mãe que queria se tornar uma discípula do Zen, e ele revela que na verdade sempre que olhava pra garotas da idade da Reina sentia pesadelos, porque no passado uma garota da idade dela o enganou e desde então ele ficou traumatizado porque ficou muito tempo na prisão. Mas ainda assim, ao conhecer Reina, ele percebe que talvez conseguiria ultrapassar seus medos ao lado dela caso se tornasse sua aprendiz, mas isso só quando ela chegasse aos seus 15 anos. A Ada agradece pelos sobreviventes terem ajudado a sua filha, mas diz que eles deveriam deixar o caso do pisador de lado, porque o grupo não era forte o bastante para enfrentá-la. O Nick discorda, porque não queria deixar a Olivia continuar a sequestrar as crianças usando a lenda do pisador como uma forma de esconder seus crimes. E aí, como o Proto insiste e pede ajuda da Ada para que eles pudessem ficar mais fortes e assim serem capazes de parar o pisador, e então a Ada fornece uma sopa de cogumelos que tinha o potencial de extrair a magia de cada um dos aventureiros, e para enfrentar o pisador seria necessário seu uso de magia. Como o Nick e os outros dizem que eram todas pessoas que eram exatamente bons com magia, a Ada decide ajudá-lo
ajudá-los com treinamentos para extrair o potencial latente da magia deles, especialmente do Prota, explicando que eles precisavam ter um corpo leve e bons reflexos para que pudessem enfrentá-lo. Depois do treinamento, os sobreviventes decidem atrás do Pisador e acabam encontrando ele outra vez, o que faz eles se perguntarem se realmente seria Olivia ou não, porque ele tinha habilidades demais. Então o Nick decide perguntar pro Leão na prisão se havia algum item que deixava a pessoa invisível, e ele conta que seria a joia do Rei da Ilusão, sendo mais uma arma mágica, e para quebrar a magia seria necessário apenas falar o nome do usuário e fortalecer a ideia de que aquela pessoa invisível era aquela que se falou o nome. O Prota fica pensativo se o Pisador seria realmente a Olivia ou não e continua seu treinamento com a Ada, o que faz ele lembrar do seu passado enquanto treinava ainda como criança. Enquanto os sobreviventes conseguiram informações, incluindo uma pessoa que levou o corpo de uma criança ao cemitério, eles acabam sendo atacados por Olivia, que acabou se revelando como o verdadeiro Pisador, mas não aquela dos sequestros, e sim as das lendas sobre ficar pulando os telhados. E como estavam todos atrás da pessoa que estava fazendo sequestros, eles chegam a ver o corpo da criança que foi levada ao cemitério para ver se havia algo de diferente nela, e o Zen comenta que não havia nada de errado naquela criança, além de um pequeno fragmento da joia do rei. Ao pegarem o fragmento, eles percebem que ele estava escondendo que o corpo da criança estava com queimaduras antigas, e também estava com a doença do demônio amarelo. Ao voltarem para a cidade, eles descobrem que a criança se chamava Marta, e então eles decidem voltar para a cidade onde havia encontrado Halley, porque estavam perto de descobrir quem era o verdadeiro Pisador sequestrador. Não demora muito pro Nick encontrar o Pisador sequestrador, e ao enfrentá-lo, acaba revelando que ele era na verdade o Nalgava. O Prota explica que eles acabaram percebendo que a doença do demônio amarelo não era algo contagioso, porque era na verdade resultado de testes e experimentos aos quais o Nalgava estava usando pessoas para encontrar uma cura para aquela doença, usando crianças como suas cobaias e mantendo tudo aquilo escondido naquela cidade isolada dos labirintos. O Nick continua lutando com o Nalgava até que os sobreviventes o encurralam. O Zen se aproxima para perguntar a razão de ter espalhado uma praga daquele jeito. Ele explica que a sua filha morreu por causa da doença do demônio amarelo. O Zen revela que já sabia daquela informação, porque acabou descobrindo aquilo em suas pesquisas, especialmente porque aquela doença era transmitida no Vamos Ver, e no momento todos achavam que aquela era na verdade apenas uma doença sim, mas havia uma história por trás. O Zen revela que no passado a filha do Nalgava tentou ajudar a cuidar de um paciente infectado, contraindo a doença sem querer apenas por estar tentando imitar seu pai, que era um médico. Mas os rumores que se passaram sobre a doença foi totalmente diferente. Nalgava revela que esteve frustrado porque sua filha morreu e achou que caso encontrasse a cura para aquela doença, a morte da sua filha não teria sido em vão. Apesar de todos ali concordarem que as ações dele para isso foram totalmente erradas, Zen diz que quando o conheceu realmente o respeitou por suas ações como um sacerdote, o que faz o Nalgava dizer que todos tinham dois lados e apenas mostravam o que era mais conveniente na hora para as pessoas ao seu redor. E é claro que ele não iria se arrepender ou esconder o que ele fez, aceitando que ele cometeu erros ao longo do seu caminho. O Zen acusa o Nalgava por suas ações, especialmente porque para ele as crianças que ele usou como parte de seus experimentos não eram nada para ele, mas ao revelar que haviam pessoas que se importavam com todas as crianças que ele tomou a vida por bens egoístas, assim como ele mesmo perdeu sua filha, ele fica claramente se sentindo culpado por suas ações e confessa que foi alguém que fez vários pecados. Ele diz que se tornou um sacerdote e padre porque queria compensar por suas ações no passado e ajudava as pessoas ali da cidade. Mas no meio da conversa, de repente Kizuna sente a presença de alguém e simplesmente do nada aparece uma pessoa usando uma armadura conceitual e acerta o Nalgava na barriga, o que faz um grande ferimento. O desconhecido e o Nalgava conversam, revelando que Nalgava tinha praticamente se entregado para os sobreviventes, porque queria ser pego de uma vez por todas. Zen tenta salvar a vida do Nalgava, mas não consegue, o que faz começar uma luta ali dentro, mas os sobreviventes eram fracos e não foram capazes de vencer o homem da armadura. O Zen fica espantado, porque por sua hesitação, seus companheiros se machucaram e o Nalgava estava morrendo. E agora ele precisava se fundir com o Nick para poder derrotar a pessoa da armadura, mas isso acabaria provavelmente trazendo a morte de outro sacerdote. E enquanto o Zen estava lá em choque, a Olivia chega para arrumar um tempo para enfrentar o homem mascarado. E enquanto a Olivia arrumava um tempo, o Nick e o Zen se fundem com a espada dos laços, deixando o homem mascarado de boca aberta porque eles tinham o poder de uma magia perdida poderosa como aquela. No fim das contas, usando a fusão, eles conseguem acertar um golpe no mascarado. Aí o bichinho fica com medo, decide recuar e ir embora. Mas apesar disso, o Nalgava acaba ficando para morrer no local que estava caindo aos pedaços, porque além de estar com um machucado sério no corpo, ele também acabou contraindo a doença do demônio amarelo. E como um último ato de empatia, o Zen diminui a dor do sacerdote para deixá-lo para trás, quando a construção se desfaz, mas graças a isso, o Zen conseguiu ganhar coragem e amadurecer ainda mais como pessoa. No fim do dia, os sobreviventes ficam duvidando de quem realmente era Olivia, porque ela era mais forte e mais esperta do que parecia. E ela se revela sendo a espada da guerra, assim como Kizuna, que era a espada dos laços. Depois do caso do Pisador acabar, os sobreviventes acabam ficando um tempo sozinhos, e cada um em sua casa para pensar sobre o que aconteceu. Isso acaba fazendo com que o Prota se lembre de seu passado, e como ele acabou indo para a cidade do labirinto com sua família pela primeira vez. Mas no caminho
Porém, os pais dele acabam sendo mortos enquanto o Nick é salvo pelo Algas, que se desculpa por não ter sido capaz de proteger seus pais também. Desde então, o Algas começou a criar o Nick como aventureiro, não apenas para sua própria sobrevivência, mas porque desde que perdeu seus pais, o Nick achou que poderia ficar mais forte. O Algas então o ensinou a lutar e lhe deu a espada curta para começar seu treinamento antes de entrar no grupo da arte da luta, o qual acabou sendo expulso depois de um tempo. Aquilo ainda ficava na cabeça do Prota, que se perguntava se as coisas poderiam ter sido diferentes. Desde então, o Zen também voltou a se tornar um doutor e tomou o lugar do Nalgava, ajudando as pessoas e cuidando delas, se sentindo satisfeito com seu trabalho. Em paralelo, a Tiana estava seguindo sua vida como se as coisas não tivessem mudado, mas ela ainda se sentia insatisfeita e continuava sua rotina mesmo sem estar sendo enganada e nada ruim acontecendo. Porém, ela não se sentia tão bem com o que estava acontecendo agora, ao ponto de ficar entediada. Posteriormente, os sobreviventes se reencontram na guilda e todos eles ficam fingindo que as coisas estavam bem. E quando o Kizuna tenta mencionar o trabalho do Zen, eles lembram que não poderiam ficar se intrometendo nas vidas dos outros, o que apenas deixa o clima super esquisito entre eles. Todos ficam distantes uns dos outros emocionalmente. Apesar disso, o Kizuna ainda visitava o Zen em seu trabalho como médico e deixa a desculpa de que poderia ser seu guarda-costas dele enquanto continuava cuidando das pessoas, porque precisaria de alguém para protegê-lo caso algo de ruim viesse a acontecer, e era uma boa desculpa para se envolver em sua vida discretamente. E mesmo com o clima super esquisito entre o grupo de aventureiros, a Kuha ainda tenta agir normalmente, mas ela ainda não tinha esquecido seu passado com Kalius e achava que nunca esqueceria. Na cidade, ela ajuda uma garota que estava sendo vítima de algo que ela passou no passado com Kalius, também para ser forçada a pagar por algo que ela não fez. Enquanto o grupo dos aventureiros decidem passar um tempo juntos indo para um festival, simplesmente do nada, a Olivia chega correndo desesperada para contar uma fofoca de algo que estava sendo espalhado aos quatro ventos sobre o renascimento do lendário demônio e da divindade das trevas, o que parecia ser super suspeito vindo da Olivia ao ponto de vista do Nick. Mas ela afirma que aquele cara mascarado que enfrentaram no outro dia deveria estar envolvido com toda aquela situação, o que chama a atenção de todo o grupo, mas claro que a Olivia só estava inventando coisas para chamar a atenção de todo mundo, e até acaba comentando que poderia encontrar um mercador que vendeu a joia da invisibilidade para Nalgava, mas claro que era uma mentira ainda, mas ela pretendia encontrar. Quando discutem sobre isso, a Kuha menciona que poderia ser uma boa oportunidade para descobrirem sobre a gema do dragão que o Kalius roubou dela, e apesar dela não querer envolver todos em seus problemas, Nick diz que não era um problema, porque apenas poderiam ajudar uns aos outros envolvendo aquilo como parte do seu trabalho dentro dos sobreviventes. Como os sobreviventes se empolgam com a ideia da Olivia de ficarem procurando por mais informações sobre o mascarado e tudo que aconteceu desde então, o Prota acaba decidindo aceitar a ideia também, assim criando um novo começo e um novo objetivo para os sobreviventes buscarem. O grupo então vai para um tal festival que estava tendo para curtirem tempo juntos. E no fim do dia, a Olivia e o Kizuna falam que estavam esperando bastante dos sobreviventes, porque eles tinham bastante potencial naquela época para serem as pessoas que poderiam salvar o mundo dessa vez. Afinal, eles dois eram armas mágicas que viviam praticamente para sempre, passaram anos esperando para encontrar pessoas assim, mas por enquanto eles ainda eram jovens e inexperientes, então não poderiam salvar o mundo, mas estavam esperando ansiosamente que em um futuro não muito distante eles pudessem enfrentar uma tal divindade, um demônio. E é assim que termina a primeira temporada. E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa seu like e se inscreve no canal, e aproveita para conferir mais resumo onde um garoto órfão recebe o poder de um deus e se torna o imortal mais forte.